Hoje? Tá, bastante. Bom, vamos lá então. Graças e paz todo mundo. Amém. É, no último ensino de vocês, eu acredito que foi falado sobre a disciplina da oração, não é isso? Isso. Uhum. O profeta que ministrou, ele concluiu esse assunto com vocês? Sim. Concluiu, né? Sim. Ok. Separamos os 7 princípios da oração intercessória. Isso. Ok. Hoje nós vamos falar sobre a terceira disciplina, que é a disciplina do jejum. Aqui, ó. Aqui. É. Não, vai ser as disciplinas. A gente está nas disciplinas. Escreve aí. Aqui, ó. Foi, meditação. Primeira meditação, segunda oração. Então vamos lá. Todo mundo está com a Bíblia aí? Sim. Nós vamos falar hoje, começando acerca de um texto de Mateus, capítulo de número 6. É. Mateus, capítulo 6. Aqui. Nós vamos ler do verso 16 ao verso 18. Vamos lá? Amém. Podemos ler? Sim. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Uau. Então, eu quero começar perguntando para vocês. O que você acha que é jejum? Sacrifício. Abster de alimento. Ok. Mais alguém? Sacrifício, né? Alguém falou sacrifício. Aí outra pessoa falou se abster de alimento, né? O que mais? Intimidade. Não entendi. Ele falou intimidade. Intimidade? É. Bom, a expressão jejum, tecnicamente falando, é
a abstenção de alimento. E aí eu quero mostrar para vocês como é que o jejum foi tão descaracterizado ao longo do tempo. A primeira descaracterização do jejum, anotem isso, ela se deu na Idade Média. Na Idade Média. Essa primeira descaracterização, ela ocorreu por conta de um entendimento das disciplinas espirituais que sempre a gente acaba que está tocando nesse entendimento, que é a questão do ascetismo. O ascetismo. O ascetismo foi uma doutrina que foi muito forte na Idade Média, principalmente com a expansão dos monastérios no seio da igreja, onde pessoas compreenderam, a partir dessa doutrina chamada asceta, que o problema para a espiritualidade estava na questão da matéria do nosso corpo, da parte física do nosso corpo. É evidente, queridos, que essa doutrina ela foi completamente influenciada pela filosofia grega, onde predominantemente os filósofos daquele primeiro momento, quando surgem os pais da igreja, século 2, 3, 4 depois de Cristo, a filosofia estava discutindo efusivamente essa questão da parte material do homem e a parte imaterial. E a maior parte das discussões filosóficas estavam ao redor de que tudo aquilo que é ruim, que é negativo do homem, está concentrado na sua parte material. Então, a isso nós entendemos que é o corpo do homem. Pegando então um gancho nesse pensamento filosófico, os ascetas decidiram viver de uma maneira rígida e disciplinada contra o próprio corpo físico. Então, em todas as disciplinas espirituais, de alguma maneira, nós temos aí uma luta na história da igreja com essa doutrina do ascetismo. Todas as disciplinas espirituais lutam com esse entendimento. Por quê? Porque os ascetas eram pessoas que praticavam com muita ênfase as disciplinas espirituais. Porém, eles praticavam as disciplinas a partir de um entendimento equivocado. E qual então é, afinal, essa primeira descaracterização do jejum através do ascetismo na Idade Média? É porque eles entendiam o jejum como um castigo contra o corpo, como uma espécie de punição ao corpo, para a elevação do estado espiritual do homem. Então, por que os ascetas jejuavam? Eles jejuavam para enfraquecer o seu corpo. Tudo bem, queridos? Sim. Então, eu pergunto para vocês: jejum não é para enfraquecer a carne? Não. Sim ou não? O ponto técnico, sim. E aí, o que vocês me dizem?
Irmãs? Ok. Vocês nunca ouviram falar sobre jejum na igreja onde vocês congregaram? Sim. Então, para que era o jejum? A gente era como um sacrifício. Era como um sacrifício. Um sacrifício, né? Esse, Mas como assim um sacrifício? O que isso significa? para fortalecer o espírito. Exatamente. Esse era o enfraquecimento. Eu não entendi o que vocês falaram. A gente fazia para fortalecer o espírito e enfraquecer a carne. Ok. Então, para enfraquecer a carne, eu não tenho que debilitar o meu corpo? Também assim. Sim. Não. Aí, É justamente aí que há o problema atualmente acerca da compreensão de jejum. Prestem atenção. A ideia de associar tudo que é ruim ao corpo do homem não é bíblica, é grega. O que a Bíblia diz que é ruim no homem é a carne e não o corpo. Acompanhe o meu raciocínio. O que as escrituras chamam de carne ou carnalidade é a natureza que nós herdamos de Adão, a natureza pecaminosa. E essa natureza não é sinônimo do nosso corpo físico. Ela é sinônimo da essência pecaminosa que habita dentro de nós. Estão comigo? Sim. Então, falar de carne como sinônimo de corpo, de matéria física, não é correto. Carne é aquilo que está de herança pecaminosa dentro da nossa essência. E essa contaminação é fato que ela toca no corpo, mas ela começa mesmo é na nossa alma. Porque nós, na caverna, nós não compreendemos o homem de maneira fragmentada. Para nós, o homem, ele é integral. Ele não pode ser dividido. Então, para nós, o homem é corpo, alma e espírito. Ele não tem corpo, alma e espírito. Ele é, ao mesmo tempo, corpo, alma e espírito. Tudo bem até aí? Sim. Qual é a diferença desse entendimento na prática do jejum? Os ascetas jejuavam para punir o seu corpo, como que, se fazendo isso, eles estivessem punindo a sua carne. Mas, na verdade, quando eu jejuo para punir o meu corpo, eu não estou enfraquecendo a carne. Eu estou enfraquecendo literalmente o corpo físico. O que é que enfraquece a minha carne? O que enfraquece a minha carne é eu não satisfazer as carências da minha alma. Então, primeira descaracterização do jejum é através da prática do ascetismo. E o que isso significa? Quando nós jejuamos para punir ou para disciplinar o nosso corpo, nós não jejuamos para isso. Deu para entender isso aí, queridos? Sim. Então, para falar de jejum, primeiro eu estou mostrando para vocês o que não é jejum.
Jejum não serve para punir o corpo, para disciplinar o corpo. Esse não é o objetivo do jejum. E na igreja, muitas vezes, se ensina as pessoas a jejuar, associando o conceito de carne ou carnalidade da Bíblia como se fosse a mesma coisa que a parte material do homem. E eu estou mostrando para vocês que não é. Por quê? Pergunto. O corpo humano, ele foi criado a partir do pecado? Sim ou não? Não. O corpo humano foi criado onde? O corpo humano foi criado a partir da terra, não foi? Na terra. Do pó da terra. Pó da terra. Quem foi que fez o corpo do homem do pó da terra? Deus. Deus. Tem alguma possibilidade de algo que o próprio Deus fez com a matéria-prima que ele mesmo escolheu, isso estar como é que eu vou dizer? Contra Deus? Não. Ele Não, é né? perfeição. Não. Então, o corpo humano não é, queridos, a sinônimo de separação de Deus. Foi o próprio Deus que nos deu o corpo. Mas, todavia, quando Adão peca, ele traz contaminação para este corpo. Mas não apenas para o corpo, também para a nossa alma. Estão me acompanhando no raciocínio? Sim. Então, Eu, po- pode falar. assim, só para esclarecer um pouquinho, eu fiquei com um pouco de dúvida a respeito de como a caverna entende o conceito do homem, sendo ele tripartido, no caso. Sim. Ou não tem esse conceito, ele não é tripartido, ele é a própria, como eu posso explicar isso? Ele é corpo, alma e espírito. Isso. Isso é o que o homem é. Isso não é o Certo. que o homem tem. Na antropologia conservadora da igreja, nós entendemos que o homem pode ter normalmente duas linhas de pensamento. Uma linha que entende que o homem é composto de uma parte material, se chama corpo, e de uma parte imaterial, que se chama espírito ou alma. Tudo bem? Tá, mas é que aí, por esse entendimento, vai contra o que a Bíblia diz, né? Porque a Bíblia diz que o homem foi feito alma vivente. Assim. Em Gênesis 2, por exemplo, lá fala, né? Soprou Deus, fez o homem do pó da terra e soprou Deus em sua narina e fez o homem alma vivente. Sim. Algumas coisas assim que eu já li e que ficou assim como subentendido é que o homem é uma alma vivente que tem dois corpos, por exemplo, um corpo para comunicar com o mundo físico, que é o nosso corpo, a matéria, e o nosso espírito, que é um corpo também espiritual para comunicar com o mundo espiritual. Não. Isso não procede. Os textos bíblicos, eles não trazem essa perspectiva. Você vai encontrar textos bíblicos que dão a hipótese do homem ter duas possibilidades de essência. Todas as possibilidades envolvem uma parte material, uma parte só, e uma parte imaterial, ou uma parte física e uma parte
espiritual. A primeira teoria diz que o homem tem uma parte material, a isso se chama corpo, e uma parte imaterial, a isso normalmente se chama alma. Então é como se Deus tivesse feito o homem constituído de duas partes, a alma e o corpo. Ele cria primeiro o corpo, depois ele pega a alma e coloca dentro do corpo. A segunda teoria diz que o homem é criado também de uma parte material e de uma parte imaterial. A material é igual à primeira, se chama corpo também. Mas a imaterial, na segunda teoria, ela tem duas partes. Ela se divide entre alma e espírito. Então, na primeira teoria, a parte imaterial do homem pode levar dois nomes, alma ou espírito, sendo que nesse caso, alma e espírito significam a mesma coisa. No segundo caso, alma e espírito são coisas diferentes, sendo que a alma é a sede das emoções humanas e o espírito é a conexão do homem com Deus. Certo. Então, a segunda parte é o que a caverna acredita. Não. Essas duas teorias são as linhas clássicas. Nós acreditamos que o homem não tem duas partes, que o homem é uma coisa só, que nós não temos divisão, nós não temos separação, que nós somos íntegros, que eu sou ao mesmo tempo corpo, alma e espírito. Eu não tenho partes que se ligam, eu sou uma coisa só. Depois pode me mandar os textos bíblicos como referência disso? Eu posso pedir para o profeta conversar com você um pouco sobre isso, tá? Tranquilo. Então, queridos, quando nós jejuamos dentro da perspectiva do ascetismo, o que é que acontece conosco? Nós estamos supervalorizando a parte da alma e desvalorizando completamente a parte do corpo. Como se isso não fosse importante para a espiritualidade cristã. E nós não entendemos jejum dessa maneira. Tudo bem? Beleza. Galera, vocês estão entendendo? Sim. Vocês estão tão quietinhos, eu estou ficando aqui boiando. Vocês estão entendendo? Tem que anotar e prestar atenção. A gente vai perguntando. A segunda descaracterização do jejum. Segunda descaracterização do jejum. Essa segunda já é uma questão muito atual e que provavelmente nos pegue mais do que a primeira. Porque se a primeira é um equívoco, a segunda é tão equívoco quanto. Onde está o problema da segunda descaracterização do jejum para os nossos dias? É que na sociedade atual está tendo uma ideologia de supervalorização da alimentação. Então, se no primeiro caso, a restrição para punir o corpo e tornar a vida humana mais espiritual do que de fato ela é, no segundo exemplo, é o contrário que acontece. Se hipervaloriza demais o corpo físico e se coloca através disso um impedimento para que se torne de fato alguém que pratique o jejum de maneira correta. O que isso faz, por exemplo, é comum
Hoje eu escuto isso todos os dias. Todos os dias pessoas falam comigo: eu não consigo passar da hora de comer. Eu não posso ficar sem almoçar até tal hora. Existe uma. Estão se criando uma espécie de idolatria à alimentação, como se as pessoas fossem escravas de uma certa rotina de alimentação. E isso está tão bem estabelecido que se você fala algumas dessas coisas assim abertamente, muito provavelmente pessoas vão dizer que você é um herege. Porque onde já se viu, a pessoa ela tem que fazer 6 refeições por dia. Isso é uma obrigação do ser humano. Então isso está tão estabelecido na cultura da sociedade que isso é anti a prática do jejum. Consegue entender isso? Sim. Então nós temos que tomar cuidado para que nós não coloquemos também a alimentação à frente daquilo que é imprescindível para o nosso crescimento espiritual. Alguém que tem alguma pergunta, deseja fazer alguma pergunta? Eu, apóstolo, não vivenciei isso com relação a essa segunda caracterização, e para mim não é comum, não, até onde eu vivi. O que nos era, assim, falado é sobre quem toma remédio, tomar cuidado para não deixar de alimentar e isso não prejudicar, enfim, o corpo físico. Sim. Mas é muito comum sim os cristãos pensarem sobre isso. Essa segunda descaracterização é algo, assim, falando dentro do que ocorre dentro da igreja? Eu estou falando de uma influência que os cristãos estão sofrendo de uma ideologia da sociedade. Essa ideologia, ela é oriunda da sociedade atual. Mas os cristãos estão sendo afetados por isso, certamente. A gente, quando fala de jejum na igreja, imediatamente pessoas aparecem: eu não consigo jejuar, porque eu não posso deixar de almoçar. Eu não fico sem almoço. O que é isso? É a manifestação de que essa cultura da sociedade, da hipervalorização da alimentação, ela entrou na cabeça das pessoas. Por que eu estou falando isso? Em toda a história humana, não estou falando só de cristianismo, eu estou falando de história da humanidade. A prática do jejum sempre existiu. Sempre existiu. Os seres humanos sempre jejuaram. Então, o que é que tem de diferente na sociedade atual? Que eles não podem jejuar como se eles fossem morrer se eles jejuassem. Não tem nada. Simplesmente uma ideologia que, por meio de estratégias malignas, vem entrando na igreja para que a igreja abandone os pilares das disciplinas espirituais, onde o jejum é uma das principais delas. Então é muito comum, irmãos, pastores, presbíteros, que não jejuam há anos. É muito comum nos nossos dias, pastores, líderes, que não têm a prática de jejum há muitos anos. É muito comum. Eu conheço vários pastores que falam que eles não jejuam.
Ou seja, há uma idolatria aqui ao bem-estar, ao prazer da comida, à alimentação de qualquer maneira que seja, qualquer objetivo que seja. Vocês conseguiram compreender isso? Sim. O último ponto que eu queria mostrar para vocês, basicamente, deixa eu só ver o nosso horário aqui, é quase 9 horas, né? Bom, o último ponto que eu queria mostrar para vocês, antes da gente avançar propositivamente agora sobre o jejum, é que ao longo da história, irmãos, do cristianismo, agora falando mais da nossa perspectiva, todos os homens e mulheres de Deus que foram relevantes na história da igreja, eles jejuaram. Todos os homens e mulheres que fizeram diferença e que estão escritos na história da igreja, como heróis da fé, como avivalistas, como teólogos importantes na história da igreja, eles tinham a prática do jejum como algo corriqueiro em suas vidas. Se vocês pegarem algum livro que fala sobre avivamento, se vocês lerem algum livro que fala sobre os pais da igreja, algum livro que conta a história dos heróis da fé, dos grandes nomes da igreja, de toda a história do cristianismo, certamente ao lerem as suas histórias, as suas biografias, vocês vão encontrar um lugar especial para o quanto eles levavam a sério a prática do jejum. O que aqui nessa introdução eu estou tentando mostrar para vocês? Queridos, jejuar não é uma opção para quem deseja conhecer intimamente o Senhor. Jejuar é uma prática a ser desenvolvida de hoje até o último dia da nossa história na Terra. Se nós queremos ser relevantes, fazer a diferença, não há outro caminho que não tenha que passar pela prática do jejum. O jejum, ele traz sobriedade para a nossa mente. O jejum, ele traz uma renovação do entendimento. O jejum, ele vai trazer sobre nós um renovo intelectual, o refrigério dos pensamentos. O jejum, ele é terapêutico. Ele faz com que o nosso corpo ele trabalhe de uma maneira livre, de uma maneira desintoxicada. Então, o jejum é um remédio para a alma caída, para homens e mulheres que possuem natureza pecaminosa. O jejum é uma prevenção eterna deixada pelo próprio Deus à disposição dos homens. Então, qual é a diferença? Primeira descaracterização. Por que o jejum? Alguns que são religiosos, ascetas, eles vão dizer, eu jejuo porque eu pequei. Então eu puno o meu corpo, castigo o meu corpo agora, para que eu alcance o perdão, a santidade de Deus. Não, nós não jejuamos por causa disso. Pelo contrário, nós jejuamos para não pecar. E nós jejuamos para que nós possamos nos aproximar do nosso Senhor. Ou seja, o jejum para nós não é uma punição pelo erro que cometemos, mas é uma consagração por aquilo que estamos nos tornando. Eu não jejuo só para mostrar arrependimento. Eu jejuo para ser identificado pelo meu Senhor como alguém que está em consagração por amor a Ele.
acho que eu vou parar aqui. Ah, não. Já são 9 horas, aí semana que vem eu continuo. Tudo bem? Bem, Aí é bom que vocês podem discutir um pouquinho isso aí, refrescar as ideias, amadurecer um pouco aí os conceitos. E aí a partir da semana que vem a gente vai falar agora do aspecto propositivo. Afinal de contas, o que é então o jejum? Aí nós vamos propor isso. Tranquilo? Tranquilo. Estava lembrando aqui de quando Davi jejuou por 7 dias, na expectativa de que Deus se comovesse com ele para não que o filho dele não morresse, né? Quando ele caiu com Batseba. Sim, Ele jejuou por 7 dias e mais não adiantou de nada. exatamente. Exatamente. Muito bom exemplo, bem lembrado, Robson. Nós temos vários exemplos na Bíblia que mostram tanto pessoas que jejuaram de uma maneira equivocada, mas nós temos também pessoas que jejuaram de uma maneira correta, genuína, e que isso trouxe sobre eles um destravamento da parte do Senhor, né? Um empoderamento no espírito. Então, vamos encerrar aqui hoje. Foi assim, né? Não deu para a gente avançar muito, mas eu creio que já foi bem produtivo para a gente preparar nossa mente e o nosso coração para de fato a gente compreender o que é o jejum bíblico e podermos começar a praticar isso. A nossa igreja, nós jejuamos muito na caverna, nós sempre estamos em jejum, nós levamos isso muito a sério, sempre há propósitos coletivos, o presbitério sempre nós nos revezamos em correntes de jejum, sempre nós estamos assim, isso é uma linguagem espiritual muito comum para nós da caverna. Nós temos essa prática, nós zelamos muito por isso, porque o jejum, ele é vamos dizer assim, um acelerador para homens e mulheres que querem viver em constante consagração diante do Senhor, conhecendo o Abba como ele é, vendo ele sem sujeira, sem reflexo, sem sombra de dúvida nenhuma. O jejum vai nos arrancar para fora dessa visão míope e nos trazer clareza sobre quem o nosso Senhor é, sobre o que o nosso Senhor deseja fazer dentro de nós, sobre o que o Espírito Santo deseja entregar sobre os nossos corações. Então é isso. Amém? Amém. Querem falar mais alguma coisa? Falar sobre algum outro assunto? não. Alguém quer falar? Já que a gente vai ter a aula, vai ter a sequência da aula, melhor a gente ver o próximo tópico. Eu tinha umas coisas para perguntar, mas vou esperar a próxima aula. Ótimo. Acerca do... Tudo bem. Queridos, sobre o metanoia, sobre a maneira, a logística de nós nos organizarmos, as questões do metanoia, a maior parte delas vocês vão resolver diretamente com o pastor Isaías, tudo bem? Tudo bem. E em relação ao envio das ofertas, essas questões, nós temos agora a conta da caverna. Então vocês não devem enviar mais dinheiro, nada naquela conta antiga que nós tínhamos, tá? Tudo agora vai ser feito diretamente pela conta da caverna, que eu posso depois passar um bilhetinho para vocês com as informações da conta, para caso as pessoas que vão movimentar, né? Quem é que está fazendo o depósito, transferência, essas questões, para ficar bem organizadinho. Tá É certo? interessante, então, apóstolo já para nós. Oi? É interessante o senhor passar, então, já no grupo da caverna. Tá. Eu vou pedir para a Isa me mandar aqui, e aí eu envio para vocês. Tá? Tá certo. E aí, tá tudo bem com vocês? Tudo, saudade de vocês. Nós também já estamos com saudade de vocês.
Eu queria só falar uma outra coisa com vocês antes da gente desligar. Normalmente, todas as vezes que nós ministramos o seminário Paternidade, nos dias que seguiram, que sucederam o seminário, normalmente, em todos os ambientes que nós ministramos... Espera aí só um minutinho, deixa eu só desligar.